Opa, understand. Bom dia. Bom Que dia. assim Qual que é a seja. página? Recordando aí o que a gente vem discutindo sobre Roma, né? Nós estamos falando sobre o surgimento de Roma, a importância de Roma na nossa história, na nossa vida, no mundo, influência do mundo. Está aqui não é à toa, né? Para discutir, porque teve realmente importância, apesar de muitos sofrimentos, né? De dos- do Império e tudo mais, essas ações, a gente teve aí uma significativa importância, notável, né, de Roma. Então, nós vimos aí na semana passada que Roma, é como todas as regiões do planeta, a população ela surge por tribos, né, por formação de tribos. E ali originalmente tinha muitas tribos, que realmente se localizavam por regiões. De certa forma, tem uma outra história antes disso, né? Até chegar à tribo, a evolução, ela teria que ser mais discutida ainda, para chegar nesse surgimento de povos localizados. Aí vem a maestria da espiritualidade, né? Quando envia para aquelas regiões aquelas almas determinantes para determinados lugares. E não é só isso, não. Quando eles organizam o próprio espaço, né? Quando Jesus, na sua maestria divina, elabora todo aquele lugar para que desse condições de exploração, para que desse condições de habitação, de desenvolvimento. Então, a evolução em dois mundos, né? Então, a organização física ela é importante de acordo com a nossa evolução. Então, a partir de uma adequação física, vai se mandando os espíritos de acordo, né? Ou eles mesmos vão cooperando no desenvolvimento do próprio lugar. Então, nós temos uma construção de história com a nossa própria habitação. Nós estamos construindo um Brasil, nós estamos construindo uma nação já há muitos séculos, né? Então, isso começou não só no descobrimento do Brasil, mas com as intenções já que eram antes provindas da própria Europa. Então, ali tinha um berço é, de, de muitas histórias que hoje nós desenvolvemos aqui por capacidade aprendidas desses lugares. Então, somos europeus encarnados numa região distante chamada Brasil. Então, as influências são muito grandes. Então, isso tem um plano divino, tem um plano de ação divina. Então, quando se localizava ali as margens do Rio Pó, né, que é uma planície por um rio principal, um rio muito abrangente na Itália, de muita importância da agricultura. Então, essa região ela foi habitada pelo povo etrusco, né, que é da antiga Etrúria. Ali naquela região, eles, eles desenvolveram a agricultura, né, que é a mola inicial de uma sociedade, né, que é plantio, aprendizado com a própria terra. Claro que aí eles foram desenvolvendo com descobertas, indústrias na parte um pouco mais voltada ali da Toscana, abaixo, eles foram desenvolvendo o quê? Indústria do metal, desenvolvimento da cultura. Eles eram um povo diferente de todas as outras tribos. Então, eram mais inteligentes, voltado com o aprendizado da Grécia. Eles tinham um desenvolvimento próprio. Então, né, com certeza, são esses lados que estavam naquela região com grandes sabedorias, né, da arquitetura, principalmente, construções de pontes, né,
arcos, a parte de arco na arquitetura, né? Que a gente trabalha muito isso, os arcos, então tem uma origem etrusca. Quando você faz cúpulas geodésicas, né? Que é a parte complexa de uma arquitetura, isso tudo tem uma origem desse povo inteligente que veio de fora. Só pode ter vindo de fora e não de uma sequência evolutiva terráquea do planeta. Então, com isso, a Itália, a Itália, a Espanha, ela tem uma influência arquitetônica muito grande no mundo inteiro, né? Então, essas construções que nós vemos hoje, ela deve muito a essa construção, né? Por exemplo, a cópia da natureza, né? Quando você vê os capitéis da arquitetura, tudo inspirado na própria natureza, inspirado na forma das flores, das cúpulas das flores, né? Então, ali vem uns pensadores de fora para desenvolver isso. Então, esse povo da Etrúria, eles eram muito desenvolvidos nessas áreas, né? Então, teve forte influência na própria arquitetura de Roma, na concepção de Roma. E a gente vai ver que esse povo etrusco é que foram principalmente forçados a descer um pouco mais na península da Itália, porque eles forçaram pela invasão dos gauleses. O norte da Itália, até hoje, fala-se muito francês, né? Tem muita influência francesa pelos gauleses. Então, eles invadiam muito ali as regiões e foram forçando o povo etrusco a sair daquela região. Saindo aí que eles desceram para onde é atual Roma, mais na parte centro-sul, né? Então, aí constituiu Roma com todas as suas condições de arquitetura, né, que a gente já conhece, já ouviu falar, por esse povo etrusco. Mas não ficou por aí, né? Aos pouquinhos, esse povo etrusco foram fazendo diferença. Depois da criação de Roma, veio a criação aí, veio a influência de Rômulo e Remo, né? Que são as lendas. Tinha que ter uma lenda para justificar aquilo tudo ali. E a história foi dando lugar para a história de Rômulo e Remo. De certa forma, isso foi importante, porque levou até o nome de Roma, né? Mas, assim, foi os patriarcas ali, os patrícios, né? Os patrícios que fizeram a mudança depois dos impérios, dos reis de Roma, que eram etruscos, tiraram, né, esse último rei de Roma para que era aquele chamado, como é que é o nome dele? Tarquínio, né? Tirou Tarquínio para poder, que foi o último rei etrusco de Roma, para chegar e entrar os patrícios, que são os nobres de Roma. Então, por isso que Roma hoje é muito nobre, né? Porque até hoje sustenta essa imagem da nobreza de Roma, a nobreza da Itália, né? Que assumiu por esse motivo. Mas a origem mesmo não é da história de figura lendária de Rômulo e Remo, mas e sim da participação do povo etrusco. Então vamos ler aí os primórdios de Roma, que é o início de Roma, para a gente ter essa visão aí melhor. Quem lê para nós? Posso ler. Então leia. Leia, Primórdios de Leila. Roma. Leila. Hoje eu estou no computador, dá para ler. Defendida naturalmente, deixa eu aumentar aqui, defendida naturalmente pelo adensamento, deixa eu começar do começo, Primórdios de Roma. Defendida naturalmente pelo adensamento constante de população, a cidade mergulhou suas origens numa corrente profunda de histórias interessantes e maravilhosas, onde as figuras de Enéas, de Réia Silva, de Rômulo e Remo assumiram um papel saliente e singularíssimo.
A verdade, porém, é que os etruscos, em grande maioria, edificaram as primeiras organizações da cidade, fundando escolas de trabalho, transportando para aí as experiências mais valiosas dos outros povos, criando uma nova terra com seu esforço enérgico e decidido. Lá encontraram eles as tribos latinas, raminenses, titienses e Raminenses. hum? Raminenses. Raminenses, titiessenses e lúceres, congregados para edificação comum, das quais assumiram a direção por largos anos, construindo os alicerces das realizações futuras. Quando Rômulo chegou, seus olhos já contemplaram uma cidade próspera e trabalhadora, onde fez valer a sua enérgica inteligência, mas não faltou à posteridade o gosto de tecer-lhe uma coroa lendária e fantasiosa, chegando-se a afirmar que sua figura fora arrebatada no carro dos deuses com destino ao céu. Sim. O que podemos entender, então, depois dessa leitura? Roma, quando foi criada, ela teve uma busca enorme, né, de adensamento da população. Então, o lugar começou a ser procurado, né? E quando vem muita gente, vem palpite, né? Vem histórias. Isso que eu estava pensando. Sempre tem uma fantasia para poder embalar, né, a nossa imaginação. Isso é que deixa interessante, né? Começa a vir muitas ideias, né? Então começa a somar. Igual montar um centro espírita. Você monta um centro espírita, não, que eu vou fazer do jeito que eu quero. Aí, de repente, vem passando o tempo aí, todo mundo chegando, aí vem as ideias novas e aquelas ideias não mais valem, né? Então, não adianta mudar de centro espírita, é bom ficar no mesmo lugar, porque se você criar um, vem as influências e Gostei melhor você dessa. ficar no melhor você ficar Você no, já porque você conhece, vai né, Daniel? Vou ficar no lugar que você já conhece. Mas tem que começar é, tudo de novo. começar e vir os problemas tudo de novo e com mais dificuldades, né? Igual sair de um casamento para o outro, né? Quando você sai, não, agora eu vou ter vida nova, de repente vem os meus problemas. Então é A mais ou gente menos só para escolhe os ilustrar. mesmos, né? Se separa de uma mulher ou a gente separa de um marido, o segundo é uma cópia do primeiro, porque aquilo ali é seu reflexo, é o que você escolhe, é a sua Sair do, identidade, é, identificação. sa, sair do problema conhecido para o desconhecido. Então, Ô, Daniel, isso explica porque que eu não casei de novo. Todo mundo pergunta isso. Falei, é, gente, eu morreu, deixa quieto, a gente casa só uma vez. Todo mundo pergunta isso para mim até hoje. Ué, mas você não quis casar de novo, não quis ter companheiro? Eu falei, não, tô bem, obrigada. Francisca, pega os problemas para resolver nessa, hein? Outros problemas. Então vamos lá, gente. Então, aí tem essas histórias fantasiosas, de lendas, né, que chegaram ali. Então, por exemplo, esse de Enéas aí, aquela questão de Troia, né, expulso lá de Troia, aí veio para cá, são lendas cumpridas aí que a gente não tem nem o valor aqui da discussão. Mas essa Réia Silva aí era a mãe de Rômulo e Remo. Então tinha as montagens de ideias, né, que justificariam a importância daquele lugar, né? Tanto é que Rômulo veio depois, ele é um cara inteligente, Rômulo existiu de fato, mas ele chegou depois que o povo etrusco organizou, já tinha muita coisa funcionando naquele lugar. Então, ele pegou o carro andando. Então, como era inteligente, né, aproveitou da situação que estava ali presente e foi até glorificado, né, sendo um personagem lendário, como diz aqui, fantasioso, né, da história de Roma.
Então, Pois como é, nós ô vamos... Daniel, na história de Hum. Roma, sobre o Rômulo, eu não sei, ele veio de onde? Ele é filho de quem, né? Qual é a descendência dele? Eu nunca soube disso, já li, mas nunca Na vi. Grécia, Mas, é assim, pai, grego. mãe, filho de rei, assim, porque ele tinha uma importância, né? Lenda, ele veio a sugestão da mãe dele vir para esse lugar, para Roma, né, no caso, que tinha muita perseguição onde ele estava, então ele tinha que fugir. A mãe sugeriu para que ele viesse para outra região, aí ele foi parar lá, entendeu? Era um indivíduo que encarnou na Grécia e depois foi levado a Roma. O caso influenciou o nome Roma, que a antiga Etrúria era para cima, né? Então, os habitantes de Etrúria, que eram os etruscos, vieram para esse lugar e depois foram expulsos pelos patrícios, né? Que eram aqueles que eram do lugar, aqueles nobres do lugar, né? Poderosos, e depois expulsaram eles. Mas aí vem essas figuras lendárias, e que isso aí ganhou lenda, né? Ele era de fora, ele era da Grécia. O nome Roma aí tem origem grega, Pois é, mas ele foi uma pessoa apesar importante em do Roma, né? latim. Para poder ter mudado o nome, né? Sim, ele teve enérgica inteligência, né, na região para construir, para dar seguimento, foi importante. Só que ele pegou o carro andando. Aqui, como o Emmanuel está colocando, que ele não foi o fundador de Roma. A Roma já Como estava falam, existindo, né? só É, que, entendi. só que não tinha nome Roma, né? Então foi um lugarejo, foi uma região que possivelmente foi se transformando rapidamente, porque pela imigração, né, que tinha Ele deve fortemente ter esse ajudado no lugar. desenvolvimento, é isso, né, que o irmão está falando aqui. Sim. A pressão dos gauleses na área do norte forçou ir para o centro, né, que Entendi. tinha lá a influência dos etrúrios, né, total. Eles se sentiram pressionados, sentiram que perderam a causa para os gauleses, saíram da Etrúria e vieram para mais baixo. Então, eles construíram cabanas nessa região, eram povos humildes, eram batalhadores, trabalhadores. Então, eles foram para o lado da simplicidade. Então, Roma começou pelo lado da simplicidade, da construção simples, né? Depois virou elite, né? Olha como é que são as Aí ele coisas. tesourou, né? Aí ele tesourou. Até hoje, né? Até hoje. Mas tem um pensamento aí que a Itália tá diminuindo muito a habitação, né? Não está tendo reposição, não está tendo muita encarnação. Então, aquele posicionamento do Elon Musk, né, que a Itália se desaparecerá dentro de alguns anos, porque vai só morrendo não responde e não vai ter mais italiano. Então, a raça italiana da Itália desaparecerá. Essa é a previsão do homem Do aí, Elon Musk. Mas tem a primeiro do questão mundo. também do mar, né? Da questão da península, né? Toda uma questão também territorial ali. É, tem uma... Ali tem região forte para tremores de terra, né? Terremotos. E até nesse vale aí já teve um terremoto, onde modificou um pouco assim esses terremotos veio até provavelmente para redesenhar o lugar, né? Teve um terremoto muito forte que fez esse delta aí do Rio Pó mudar um pouquinho. Acabou a água das regiões, as cidades pequenas, aldeias, né? Então tem muita história aí para contar de Roma aí, de Roma não, da Itália, né? É uma planície muito grande, em volta tem montanhas, né? Mas é uma região baixa, é uma região baixa.
Lá na Europa tem muitas regiões baixas, né? Por exemplo, a própria Holanda é um buraco. A Holanda é um buraco. E se você tiver abaixo do nível do mar, né, inclusive, tiver uma influência direta sobre esse lugar, é complicado. Inunda tudo. Abaixo do nível, né? Então, tem mais alguma consideração aí ou não? Ainda tem, como que fala, Vesúvio, né? Então lá tem muita Sim. erupção, né? Como que chama o negócio aí? A Esqueci. tendência, a tendência dos vulcões, né? Isso. Uhum. Vulcânica, é muito grande na Itália. Então a gente tem uma botina ali que pode ter Uhum. chulé. É complicado, estou brincando, mas é verdade, é mais ou menos isso, né? É uma península, então tem mar de todos os lados. O Japão, por exemplo, qual o problema do Japão atualmente? Tremores, vulcões, terremotos, são regiões muito perigosas. Brasil, por exemplo, não é uma península, né? Ela tem proteção dos outros países ali da região, mas ela é uma grande península. Se você for olhar a América do Sul, ela tem mar de um lado, mar de outro, né? É. E está ali influência, mas tem proteções. Acho que tem que acabar com tem que acabar com essas regiões montanhosas altas, né? Regiões de vulcões, né? O mar pode De invadir terremotos, aquilo ali né? e acaba rapidinho, né? Do jeito que está a confusão que a gente está fazendo com a natureza. É que É, nas nossas cidades praianas corre risco também, né? Os, sim, a os, gente tem os lá, estados que são banhados pelo continente, nós todos estamos correndo grandes riscos. sim, lá Nós no Rio destruímos, ali, mas por a exemplo, natureza é mais forte que nós, né, Daniel? Bem mais forte. como é que chama que é a cidade ali do Rio? Tem um vulcão lá que é extinto, mas eles Que até pode garantem ser. que ele não vai voltar, que Dizem tem que não, né? Como é que chama? Lamento? Esqueci. eu esqueci o nome de lá. Então tem essa região aí que tem vulcão, gente. Aqui na nossa região pode acontecer que onde tem água quente, né? É sentido que a água desce e aquece rápido e volta. Então, a gente tem uma proximidade de áreas quentes, né? Que seria aflorando Nova mais o Iguaçu. magma, né? Aflorando Nova Iguaçu, sei, no Rio, né? Um vulcão lá, Tá? extinto. Diz que é Não está extinto. extinto, Diz que não, não né? Está volta mais. adormecido. Adormecido, está dormindo. Está dormindo. Mas a gente pode ter surpresa, mesmo sendo a gente estando numa placa tectônica bem segura, isso não significa que nós não temos a respiração do interior, porque nem mesmo a ciência tem muitas respostas ainda para o centro da Terra. Então, falar com convicção que o Brasil, que nossas regiões não sofrerá nenhuma influência, isso é precipitada a informação, né? Mas assim, nós temos que conviver com essa informação desenvolvida até a ciência que nos informou, né? Mas a gente sabe que também pela gênese que essas mudanças geológicas elas não acontecerão muito. Já não é mais, né, próprio da Terra essas mudanças significativas, né, que poderia ter do centro da Terra, mas a gente sabe que pode acontecer pontuais. Do centro, não, mas de cima, sim, né? É, Eu acho interessante que a gente é tão bairrista, né?
que a gente olha para o outro país que está tendo algum problema, né, climático e tudo, é como se a gente não fizesse parte do mesmo ecossistema, né? Cara, nós estamos tudo junto e É, misturado, não existe muro, não existe separação, é tudo mesmo, a mesma exato. atmosfera, é o mesmo globo, né? Se acontece lá, nós somos responsáveis por isso. É, fica interligado, né? E desde o início foi interligado, só que nós estamos percebendo isso agora, né? E o pior de tudo que não se está, às vezes, fazendo algo para que isso mude, né? Para que seja bem equilibrado o planeta. Mas é enfrentar, né? Então, influências decisivas. Quem lê? Quem quer ler? Lê Amar os que vêm para o bem? Tá caladinho. Eu vou botar você conversar. Influências decisivas. E aqui eu sou de pouca palavra. Divulgação. Desnecessária será a autópsia da história nos seus pontos mais divulgados e conhecidos, quando nosso único propósito é esclarecer o entendimento do leitor quanto à direção do planeta que se conserva de fato no mundo espiritual, de onde o Cristo vela incessantemente pelo orbe e pelos seus destinos. Todavia, para fundamentar nossa asserção acerca das influências etruscas nos primórdios de Roma, somos levados a recordar a figura de Tarquínio Prisco, filho da Etrúria, que trouxe à cidade grandes reformas e inúmeras inovações em todos os departamentos da sua consolidação e do seu progresso, lembrando entre as suas muitas renovações a construção da Cloaca Máxima e do Capitólio. Seu sucessor, Sérvio Túlio, era igualmente da sua família. Este dividiu todo o povo da cidade em classes e centúrias, segundo as possibilidades financeiras de cada um, desgostando os patrícios a esse tempo já organizados, em virtude de essa reforma apresentar-se dentro de características liberais, não obstante as suas finalidades militares. Onde, porém, mais se evidenciam as influências etruscas nas organizações romanas, é justamente na alma popular, devotada aos gênios, aos deuses e às superstições de toda espécie, que seriam multiplicadas em seus contatos com a Grécia. Cada família, como cada lar, possuía o seu gênio invisível e amigo, e na sociedade alastravam-se as comunidades religiosas, culminando no Colégio dos Pontífices, cuja fundação remonta ao passado longínquo da cidade. Esse colégio foi depois substituído pelo Pontífice Máximo, chefe supremo das correntes religiosas, do qual os bispos romanos iam extrair mais tarde o Vaticano e o papado dos tempos modernos. Os romanos, ao contrário dos atenienses, não procuravam muitas indagações transcendentes em matéria religiosa ou filosófica, atendendo somente aos problemas do culto externo, sem muitas argumentações com a lógica, e foi por isso que, com a evolução da cidade, o panteão, seu templo mais aristocrático, chegou a possuir mais de 30 mil deuses. Então, É eu muito achei, cacife. eu achei muito importante essa primeira frase aí, né, que está falando da autópsia da história,
porque não é isso que a gente está fazendo aqui, não é o que está em voga, né? Mas, assim, mostrar que no mundo espiritual conserva lá, de onde o Cristo vela incessantemente pelo orbe e pelos seus destinos. É a direção do planeta. Então, a direção do planeta é lá em cima. Então, não é embaixo, né? Isso nos conforta, nos dá Quando tranquilidade. essa foi uma frase que chamou minha atenção, também até risquei aqui no livro, porque estava exatamente o que a gente estava discutindo aí, né? A geografia da natureza e a gente achando que é a gente que decide, né? Que é o que a gente sabe. Isso está lá em cima, né, Valquíria? A gente acha que a placa não vai, que o vulcão está dormindo, mas o que é mesmo está lá em cima. As determinações da necessidade, né, em suma, está vindo de lá. Tanto é que eles próprios, muitos deles, encarnam, né, para completar o trabalho. Então, por exemplo, esses que vêm para fundar a cidade, para iniciar um trabalho, são almas capacitadas que participaram dos planos espirituais. Então, existe sim uma participação ativa do mundo espiritual na nossa vida, tanto que eles reencarnam e fazem os seus papéis. Então, não é só manda lá fazendo a gente de marionete, né? Não é assim, não. Eles regaçam as mangas, de poucas palavras e ação, né, amado? E vêm e fazem o serviço. Então, se misturam, né? Se misturam entre a sociedade, se misturam entre os povos, justamente para ensinar. São os professores, são os mestres, são aqueles que nós devemos nos espelhar, ver os seus exemplos. Então, sempre, Jesus nunca deixou de enviar estímulo. Sempre o estímulo vem de cima. E até mesmo quando eles não vêm, né? Vêm pelas influências, pelo pensamento, né? Pelos nossos anjos da guarda, espíritos protetores, que em cada um nos direciona, nos tenta dar as opiniões para a gente não ficar sozinho. Então, ninguém está sozinho. Ninguém está sozinho. Até mesmo aqueles que estão se desenvolvendo no mundo ínfimo, né, da natureza, eles contam com o instinto pleno, né? Esse instinto que é divino. Então, não tem ninguém sozinho, não tem ninguém caminhando sozinho. Então, Deus está em nós, né? Essa é a certeza e convicção que nós devemos ter. Se fosse só por nossa conta, não tinha nem condição de agir, se fosse só pelas nossas próprias condições. Nós nem agiríamos em nada. Então, é Deus nos impulsionando nas mínimas e ínfimas coisas. Todavia, para fundamentar nossa asserção assertiva acerca das influências etruscas nos primórdios de Roma, somos levados a recordar a figura de Tarquínio Prisco, filho de Etrúria. Esse Tarquínio aqui foi o primeiro rei etrúrio de lá. Então, aqueles etruscos que foram reis naquele lugar. Ele foi o primeiro rei, eu marquei aqui, 616 a 579. Ele ficou muito tempo no poder. E depois que trouxe à cidade grandes reformas, que era um povo inteligente, né? Então ele tinha que ficar no poder para organizar, ele ficou lá, não sei, não fiz a soma aqui de quantos anos que ele ficou, mas ele ficou bem uns 40 anos aí, né, pelo que eu estou vendo. Então, que trouxe à cidade grandes reformas e inúmeras inovações em todos os departamentos da sua consolidação e do seu progresso. Então, teve você falar assim, Roma é Etrúrio, porque ele começou toda essa fundamentação. Lembrando
Entre as suas muitas renovações, a construção da cloaca máxima do Capitólio. Aqui, ó, cloaca máxima é um sistema de esgoto, é um arco, né? Um sistema que está até precisando fazer em Uberlândia, né? Não para esgoto, mas para drenagem da nossa avenida. Tem que pegar ali debaixo da cidade, fazer um tubulão, né? Aqueles minhocão, e passar por baixo, sair lá no rio, lá embaixo, passando esse esgoto debaixo da cidade. Está precisando fazer alguma coisa nesse sentido. Você está Essa falando da técnica Rondô, eles já né? tinham, da Rondô. Mas diz que Tem que já fizeram fazer. isso, mas não fizeram bem feito, então, não. Não, tem que passar por baixo da cidade ali, ó. Pega um outro canal. Pega um outro canal. Passa ali pela região central e vai sair lá embaixo, né? Para pegar água aqui de cima e jogar nesse tubulão. Eu estou brincando, estou exagerando, mas assim, nessa época aqui, ele já tinha técnica de construção de túneis debaixo da terra, né? Que era o esgoto. Eles iam escorando, é igual mina, né? Exploração de. Quem já viu a exploração de mina, vai escorando, vai furando, vai escorando, vai fazendo a tubulação ali, né? Então, e o Capitólio, que é no centro é um museu de Roma, né? Está ali até hoje. Quem vai em Roma sempre vai no Capitólio. Então, isso é histórico em Roma. Seu sucessor, Sérvio Lúcio, Túlio, era igualmente da sua família, então fez a mesma coisa. Só que, terminando ali, ele foi retirado do poder pelos patrícios. Os patrícios ficaram revoltados, aí tiraram o Tarquínio, não, o Túlio, né? O servo Túlio do poder. Aí assumiu outra personalidade, né? Até hoje em Roma. Então, vamos lá. Segundo as possibilidades financeiras de cada um, desgostando aos patrícios, a esse tempo já organizados em virtude dessa reforma apresentar-se dentro das características liberais, não obstante as suas finalidades militares. Então, os patrícios tinham força, né, para tirar do poder os etrúrios. Aí a história dos etrúrios acaba, vindo a história realmente dos romanos assumindo o poder. Daí a gente já vê o Império Romano, como que foi e tudo mais acontecendo por forças militares. Aí começa a força realmente de Roma, Império Romano. Isso nós estamos falando em 700 anos antes de Cristo, né? Mais ou menos 600 a 700 anos antes de Cristo. Onde, porém, mais se evidenciam as influências etruscas nas organizações romanas. É justamente na alma popular. Então, o povo tinha uma formação etrusca, devotada aos gênios, aos deuses, às superstições, os lendários. Isso tudo vinha junto aí com esse povo, porque tinha muita origem grega, né? Tem muita influência grega nessa região. A Itália tem influência grega, apesar de termos o latim, né? Os deuses e as superstições de toda espécie que seriam multiplicadas em seus contatos com a Grécia. Então, tinha uma proximidade muito grande com a Grécia. Cada família, como cada lar, possuía o seu gênio invisível e amigo, e na sociedade alastravam-se as comunidades religiosas, culminando no Colégio dos Pontífices, cuja fundação remonta ao passado longínquo da cidade. Aí começou a história da influência dos deuses, né? Cada lar cada família tinha o seu gênio invisível, adotava esse ou aquele deus, né? Aquele gênio que poderia influenciar a sua vida. Então, hoje a gente tem só um Deus, né? Graças a Deus.
mas era Eles assim, criavam os deuses conforme suas necessidades, né? as necessidades. Isso aqui não é só daqui, né? A gente viu isso na história lá antiga, mais antiga ainda, com a vinda dos egípcios, né? A gente viu que realmente isso aqui é história, bem profundo. Aí esse colégio foi depois um colégio dos pontífices, né, cuja fundação remonta ao passado longínquo da cidade. Esse colégio foi depois substituído pelo Pontífice Máximo. Aí começou uma influência supremo das correntes religiosas, do qual os bispos romanos iam extrair mais tarde o Vaticano e o papado dos tempos modernos. Gente, você sabe quantos papas nós tivemos até hoje, até o atual? 266 papas. E começou no, mais ou menos 5 séculos depois do Cristo. Então já tivemos muitos papas, né? A história. Mas desde Simão Pedro, né, que foi consagrado pela Igreja como o Papa, né? Mas assim, o Papa na verdade começou lá em Leão, né? Que em anos 500, 5 séculos depois do Cristo, é anos 500. Dali para frente começou a contagem dos papas e está até hoje. Estão falando aí que esse papa vai ser o último papa? Será? Que a igreja vai deixar? Ué, mas o que vai acontecer? Vai acabar? Não vai existir mais Papa? Estão falando aí. Tem uma corrente falando que esse vai ser o último papa. Vamos ver. Não sei. É próximo capítulo. Não, mas não larga esse osso, não. Também acho que não. Essa Os mina, né? romanos. Se for, a gente fecha com chave É de o ouro, né? fecha. A gente não sabe o que vai É uma acontecer mina se de isso ouro aquilo acontecer, ali. né? É Ou o uma que mina vai de ouro aquilo acontecer para ali. isso acontecer. A gente não sabe o que vai É acontecer para isso verdade. acontecer. E se isso acontecer, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, deixa para lá, né? Agora está na hora, né? No momento É certo de tudo preferível com a acontecer. igreja do que sem ela, tá? É preferível Eu também estar concordo. com ela do que sem ela, Uhum. tá? Preferível. Daniel, mas como, em Hum. função da rivalidade entre Brasil e Argentina, o último tem que ser brasileiro. É, Amado. São vocês. A é gente bateu sério? na trave Sério. antes, né? Tinha um brasileiro Bom, bem cotado quando o Francisco assumiu. Tem que ser, esse tem que ser o fechamento aí pro ano, né, Mário? Essa sua aí. igual a Carol está falando, foi mesmo. O outro foi bem forte mesmo. Agora eu lembrei, depois que você falou, Carol. O quê? O que você falou? Fala aí, Carol. Foi a Valquíria, é que eu falei que teve um brasileiro que estava bem forte, cotado como Ah, papa, né? é. Sim, o Francisco anterior, entrou. né? Mas esqueci o nome Verdade. dele agora. Mas tinha um brasileiro que estava bem cotado. Quem sabe? Tava mesmo. Pode ser. O Amaro tem razão. Os Tem. romanos, ao contrário dos atenienses, não procuravam muitas indagações transcendentes em matéria religiosa ou filosófica. Então, não era diferente de Atenas. Né? Tinha influência de Grécia, mas não tinha influência plena de religiosa, de a confiança que tinha atenienses, né? A elevação dos atenienses. Eles não tinham assim o uso da lógica como os atenienses, como a gente viu aqui em Sócrates, né? Que levava ao pensamento da lógica, da dúvida, da resposta, da pergunta. Aqui não se tinha isso, né? A gente tem muito isso aqui na nossa região, que até hoje os centros espíritas, né, eles são colocados como a igreja. Então, os bancos,
os centros espíritas são assim, né? Mantém uma religiosidade, né? Muitas vezes trazidas pelos jesuítas, trazidos pela influência grega, né? Ou romana, para que isso acontecesse da mesma forma, falando em latim, né? As missas eram em latim, Os então atenienses eram mais intelectualizados, né, Daniel? Os romanos eram queriam mais mais, dinheiro. O romano estava mais sim, afim do dinheiro. Os atenienses era eram mais da filosofia, mente, né? né? Era mais A, da a, a, filosofia. Atenas era filosofia pura, né? Então era pensar, era lógica, reflexão. Já os romanos não, né? E foi por isso que, com a evolução da cidade, o Panteão, seu templo mais aristocrático, chegou a possuir mais de 30 mil deuses. Você vê o tanto que isso foi sem pensar, que foram criando deuses. Cada família tinha um gênio, era claro que ia ter uma tendência para se criar quantos deuses fosse necessário, né? Então tinha uma referência, aquilo se tornava Deus. Já a Grécia não era assim um único Deus, Atenas, né? Pensar no único Pai, no único Criador, né? Cidade divina. Então, muito diferente da falta de lógica dos romanos. Tá? Tanto é que a Daniel, gente teve aí uma ação muito pelo Império Romano, muito assim de material mesmo, né? De lutas materiais. Daniel, mas se você for pensar, o que que acontece? As únicas religiões que incentivam, que foram protagonistas aí em grandes guerras, são as religiões que têm um Deus só, que é o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Justamente por ter um Deus só, então são intolerantes, acham que o seu Deus é o melhor. Enquanto você tem essas sociedades politeístas, ou seja, se você não se dá bem com o seu vizinho, você cria o seu Deus e resolve o seu problema, você não precisa de brigar com ele. Então, o fato de você ter muitos deuses facilita o relacionamento. Fala, tudo bem, você cria seu Deus, confia nele e pronto. Agora, nós não, a gente só tem um Deus, mas sempre acha que o nosso Deus é o mais poderoso, que vai fazer com que a gente vença as guerras. Então, por isso a gente tanto o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, por qualquer coisinha estão incentivando guerras. E sempre Ô, acha Amaro, que você falou no... o Alá é mais forte, que o Jeová é mais forte, e assim vai. Você Quando pode você ver que você diz não vê que... chinês brigando por causa de religião, japonês brigando por causa de religião, hinduano brigando por causa de religião. Agora nós não, a gente A briga pela briga Terra Santa. deles é mais material, né? Ué. Então é de posse, por exemplo, o Império Romano, você vê que era conquista, né? Conquista de terras, que também eles se achavam no poder, não tinha Deus, né, para eles. Na verdade, é Então só, você curte. isso aí, ó, Amaro, é uma faca de dois gumes. Isso é uma faca de dois gumes. Nenhum lado se não tiver a consciência plena da razão, da lógica, a briga vem certo, certo? Tanto com 1.000 deuses, ou 30 mil deuses, ou com um Deus só, o problema está no homem, não está na questão Então, de só estou te quantidade falando, de isso é Deus. histórico. Você não vê guerra indiana por causa de religião. Enquanto a Igreja Católica, por exemplo, criou a Inquisição querendo recuperar o terreno santo lá de Jerusalém, ou seja, justamente por causa de religião,
em nome de um Deus que é amor e que não é guerra. Isso. Briga. Então, Mas isso que o Amaro está falando isso é tem muito a ver. histórico. Isso que o Amaro está falando tem muito a ver mesmo. Você tem razão, Daniel. Isso tudo é o homem. Mas a verdade é que é realmente o homem. As É criações a somos história. nós que brigamos. A gente é que acha que o nosso Deus é melhor do que o outro. E isso é porque diz que é um Deus único, né? Aí a gente muda o nome dele e começa a brigar. Na verdade, não fica sendo um Deus único, né? Se você Só pensar, você não é um ver Deus único. o que está acontecendo na Europa. O Deus do Islã está dominando a Europa, enquanto o Deus dos católicos vai ter que desocupar o espaço. É verdade. O E é um Deus Deus lá só, né? o Deus do Hamas está brigando com o Deus judeu, que é o mesmo Deus. É o Cristo. Mas aí entra Ele o quer dizer. fanatismo, né? O Mas fanatismo é justamente pior do Mas nós que... somos não, fanáticos, mas hein, Daniel. Na Daniel, mas verdade, nós temos justamente essa tendência a ser fanáticos. mas por ter um Deus Infelizmente. só, que a gente acha que o meu Deus é o mais forte, o mais poderoso, o mais violento, o mais vingativo. Presta atenção às religiões no país. Todo segmento religioso é o mesmo Deus, mas cada um acha que a sua religião é o dono da verdade, a outra não é. Nós é que estamos com a verdade. Então Só você os vê isso na fiéis Igreja que são Católica, salvos. exatamente, é os fiéis do Evangelho que vocês vão para o céu, ou dos católicos. Então, assim, todos eles, ou então dos outros, e é o mesmo Cristo, hein? Eles estão falando do mesmo Cristo, mas eles têm a razão, né? Então, assim, há um separatismo, quer dizer, não entende que nós somos todos irmãos. E que nem precisava da religião, nós precisamos dela porque a gente é tão frágil para poder a gente se conectar com Deus, que a gente precisa que alguém grite para a gente se conectar. Grite, literalmente grite. Porque a gente vê eles gritando, né? Só os fiéis Infelizmente, a gente espíritas ainda que não serão salvos, Daniel. tem fiéis. É verdade. Nós somos tudo do É, capeta. Você sabe que uma vez eu fui numa religião, só rapidinho aqui. A propósito, eu queria que todo mundo aparecesse, quero tirar uma foto para o nosso último dia antes das férias. Eu estava numa reunião com uma amiga, que assim que eu cheguei aqui em Uberlândia, eu não conhecia ninguém, e o meu marido era professor na UFO, e eu fui ser amiga da esposa de um dos professores que era do mesmo departamento do meu. E ela era evangélica. O que é que ela fazia? Eu não conhecia nada que ela me levava para as reuniões evangélicas dela. E eu já espírita, porque eu cheguei aqui em Uberlândia já espírita, né? Eu já tinha alguns anos da doutrina espírita. E aí eu comecei a entender que ela me levava para as religiões porque elas queriam me converter, tá? E foi muito interessante porque eu ficava quietinha, não falava nada. E eles tentavam, ela me levava o pastor conversando comigo. Na cabeça deles, eu era católica, né? Então era fácil, porque o catolicismo normalmente é mais tranquilo e tudo. E aí, depois de muitas reuniões que ela me levava, eu ia. Foi assim, eu fui conhecendo pessoas, né? Eu precisava de ter contato com gente, não conhecia ninguém aqui. Aí, um dia, eles me perguntaram, né, como é que eu estava, né, se eu tinha alguma religião, isso depois de muita doutrinação. Aí eu falei que era espírita. Menino, pensa em jogar um balde de água gelada naquela reunião. Eu falei, sim, eu sou espírita. Aí o pastor olhou para minha colega, ela já fez assim, ó. Ih, filho, isso aí é a mesma coisa de ser católica. Eu nunca esqueci dessa frase dele. Foi a última vez que eu fiz reunião, nunca mais ninguém me convidou para reunião. Ô, Amaro, mas o problema não é ter um Deus ou ter mil deuses. O problema não é isso. O problema maior é a ausência de Deus. Vou tirar aqui. O problema é a ausência de Deus em nós. Então, por exemplo, nós não estamos em Deus. Por isso que justificar que temos um Deus ou meu Deus, isso não vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é se realmente nós estamos com Deus. Só isso. Mas nem precisava da religião para O isso, Daniel. interesse nem precisa. Nem precisava da Daniel, religião, não O que precisa da nós religião. temos aí é a briga por coisas da terra, materiais, de Daniel, posse. só para você ver o tanto que é importante a presença de Deus, eu não sei se você é diferente, mas eu, por exemplo, quando eu estou sozinho numa dificuldade, falo só eu e Deus, ou seja, estou ferrado. Você vê o tanto que a gente confia nele. É verdade, é verdade. Mas é a verdade. A gente Ué.
A gente Só tem que eu e confiar em Deus. Deus. Ué, e a desencarnação é mais ou menos assim, amado. Quando você vai desencarnar, tá lá, assim, não, você tem que segurar a mão de Deus. Vamos lembrar aqui, nesse último momento nosso aqui, da Guilhermina, né? A Guilhermina, É. ela antes de desencarnar, ela falou para mim que ela estava segurando na mão de Deus, até para ir no banheiro. Então, Essa Então, hora hein, a gente Daniel? muito frase. Mas é quando a muito gente não tem outra opção, a gente segura. Mas enquanto a gente está agarrado em coisa material, algum poder, né? terrenozinho, alguma casinha, a gente A prefere gente esquece segurar. dele. Ué. É Ô, verdade. gente, vocês É vão isso mesmo. aparecer para eu tirar uma foto antes da gente sair ou não? Se eu tiro do jeito que tá. Vamos, todo mundo aí, Cadê a gente, Valquíria com a aparece a minha menininha carinha. linda? Flávia, Vamos Ana almoçar, né? Carolina, Ó, Comer eu tô Aparece pastel. aí. eu Matheus, tô com tinta no Rosana. cabelo, não dá, Francisca. Não, tem Ah, não. aparece do jeito que tá, do jeito que Olha do jeito tá. que tá. Nossa Senhora, Lara, vou até que enfim eu chamar tô te todo mundo. vendo, que coisa boa. Flávia, querida, vamos lá. Rosana, cadê o Aí. Toninho? Cadê a Ana? A Ana sumiu. Ô, Eu vou tirar essa Carol, Carol é foto. entra linda aí, de qualquer Carol. jeito, viu? Até com Carol, Eu tô, Entra linda. eu tô você. aqui só no áudio, só no áudio. Deixa eu ver Não, seu Carol, você rostinho para tem eu que tirar uma foto aqui entrar, para a gente pôr Carol. no grupo. Nossa Senhora. Tá Não, bom, tá então, todo não tiro mundo não. feio aqui. Eu Tá não tô bom, então. feia, não, viu? Cadê o Toninho aí? Cadê o Toninho? Falou que ia Cadê o aparecer. Toninho? Acho que ele Cadê Ah, o tirou a Toninho. Toninho? barba. Toninho tirou a barba? Isso é milagre. Deixa eu ver aqui. Ele não tirou a barba, por isso que ele não quer aparecer. Porque tá sem Ah, deve cor, ser. ele não tá com. Não tá Tá sem animado. Deixa eu camisa, ver né? aqui. Ele tá Sem sem Deixa eu ver se camisa. camisa, saiu tá com legal. os Deixa eu ver dedos se saiu óbvios. legal aqui. Peraí. Uai, saiu não. Peraí, só um minutinho. Deixa eu tirar de novo. Peraí, calma, muita calma nessa hora. Alguma coisa aconteceu aqui. Deixa eu ver o que que é. Isso. Vamos ver se vai dar certo agora. Peraí, sai não. Tava dando certo agora, por que que não deu? Deixa Tentou. eu ver aqui. Vamos A lá. Tem Valquíria que... tá fora do eixo aí, ó. Ele não tá vendo a É, Valquíria, não. Ela tá escondendo. A Valquíria tá Não deixa eu escondendo. é. ver se vai dar É que eu certo. tô tentando encaixar a Lorena, mas ela Ah, agora deu certo, só não saiu Ana Carolina. não, É gente, nós. a situação aqui Aquele tá sujeito lá desafiadora. atrás da Valquíria não apareceu, não, né? Esse Sujeito lá, sujeito ó. é meu marido lá, ó. Ah, lá, ó, o sujeito. Ó. Oi, sujeito. Nossa, Tá saudade bom, de Bruno? vocês. Deu certo. Tá lá no grupo lá. Só não saiu o Bruno, que você foi atrasado. Então vamos comer Ó, pastel. vamos comer Então vamos comer pastel. pastel. Gente, ó, bom final de Tchau, Boa ano gente. para semana, gente. Beijo. vocês. Até o Fiquem com ano que Tchau, vem, Deus. tchau, dia gente. 7, Bom né? fim de Dia ano pra todo 7. mundo. Dia 7 a Não, gente isso é dia volta, tá? 14. É 14. 14? Ué. Não, o nosso ficou O 7. Ah, início do Um É dia retorno. dia antes. 7, criatura. Você quer mais uma semana? O início do retorno é dia 8. Ué. É porque nós antecipamos por conta da diferença de um dia só, Amaro. É, ué, pode mas ser dia 14 também, ué. Pode ser dia Então, bom fim de 14. semana para vocês. bom fim de semana. Então, vocês colocam no grupo aí qual o dia que vai ser. Tá Um bom. Tchau, gente. beijo. Bom domingo. Obrigado, gente. Tchau, Fique tchau. com Deus. Prazer Bom estar com Bom Natal, bom Ano dia. vocês. Tchau, Novo. tchau. Se a gente não falar Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Feliz Natal. Feliz Natal.